um animal de estúdio. Eu sou o animal do estúdio. E o meu técnico, lento como é, É, um animal de estúdio. sou o animal do estúdio. Eu não posso ter adversário. Jamais. Tenho 40 anos de rádio. Muito tempo. Muito tempo, já. Quando comecei, quem éramos nós para pôr voz na rádio? Quando comecei, eram os gigantes que estavam lá. O Arlindo Macedo, a Luísa, Fansoni, o Manuel Rabelais. Esses daqui eram os grandes são nomes. 40 anos de rádio sem interrupções. Sem interrupções, eu entrei em fevereiro de 1982 e desde aí, mas quando entrei não pagava nem nada, era técnico. Não tinha cá verbo para expor na rádio, não. Como é que entras, transitas de técnico para locutor? É assim, eu entro como técnico, fiz aqueles estágios iniciais, ainda nem estava sequer no canal A, estava ainda canal B. Canal B na altura. E só consegui fazer programas de desporto com o Rabelais. Na altura o Rabelais é que era o expert na altura do desporto. Então eu fiz. E depois havia uma fase mais tarde, 6 anos depois, porque na vida nós temos que aprender a fazer com quem sabe. Não é sair de casa, vejo, também já é. Não, comecei a ver como é que as coisas eram. Mas eu já tinha aulas de locução, desde os meus 14 anos. Com quem que tinhas aulas de locução? Em minha casa, com os meus amigos, ouvíamos todos os Francisco Simões, o Berenguel, o Rui de Carvalho, ouvíamos, por acaso, um grupo de 5, 6 jovens, 6 miúdos na época, gostávamos, então tentávamos imitar os locutores. Treinar em casa. Treinar em casa, ler jornal, e ler jornal, ninguém, quer dizer, quem se enganasse saía. Mas é ler o jornal em voz alta. Em voz, não, aquilo era noticiário, estamos a fazer noticiário. Errou, sai. Hã? Errou, sai. E eu ganhava sempre. Eu é que era o locutor de verdade. Mas com muita velocidade. A velocidade, nós o que tínhamos era vontade de um dia chegarmos até aí. Mas, miúdo, não é? Era só um amor platónico que nós tínhamos na época. E em casa, os pais não se implicavam com o barulho que vocês faziam, estarem a ensaiar locução com a leitura dos jornais que vocês faziam? Olha, normalmente no passado, os pais gostavam que os filhos entrassem mesmo em brincadeira sobre a escola. Quando eles davam conta que nós estávamos a ler em jornais, os velhos não conseguiam fazer aquilo, não é? Os mais velhos não faziam. Então eles achavam piada, como é que esses miúdos fazem isso? E nós éramos rigorosos, quem falha um pouco sai, está nervoso sai, está mal disposto sai, está doente não vem. Então eles gostavam. E fui incentivado pelo meu tio Miguel Júnior. O Miguel Júnior é um tio meu que existe até agora, que envio sempre um abraço porque ele me deu essa consistência para a comunicação. Acho que ele queria ser também um homem de... Eu tio de quem és xará? Sim. Eu sou neto e ele é júnior. Porque nós somos xará do pai dele, que é meu avô. Então ele também gostava disso. E ele depois, passado algum tempo, aí com 17, 18, incentivou-me a voltar para essa área. Viajou para o Brasil em 1981 e trouxe uma aparelhagem que tinha microfone. E nós, eu e ele, fazíamos taco a taco. O meu tio também. Locução, sério. Locução. E o meu tio ganhou. Eu era bom, talvez aos 14, 15, 16 anos. Mas depois o meu tio, porque era mais velho, já estudava na escola industrial. Então tinha um outro timbre. A escola industrial é o atual Macarenco. 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 Então ele tinha outro timbre, tinha outra forma de fazer rádio. Bom, mas nunca chegou a tal. Mas ele incentivou-me e fazíamos juntos, cada um com o seu microfone, a fazermos duetos. Continuei com isso. Quando eu entro para a rádio, fui apenas por amor, eu gostava da rádio. Antes de entrar, eu ouvi o meu colega Joaquim Ribas. Meu colega não, meu vizinho Joaquim Ribas.
E eu ficava admirado com o Joaquim Ribas. Eu via Joaquim Ribas a passar. Mas vizinho no bairro popular? Não. Não. Na altura eu estava no Maculusso. Eu vivia no Maculusso e morávamos na mesma área, no mesmo largo, praticamente. E eu muitas vezes eu estava a ouvi-lo, quando saísse para a varanda. Via-lhe a chegar em casa. Eu dizia, mas eu não percebo, ele está a falar, como é que está aqui? Isso me fazia confusão na época, eu não conhecia a rádio. E ele fazia um programa Música Recreio, que era um sucesso. E ele era uma pessoa normal, quer dizer, quando eu pensava que fossem vaidosos naquela época, porque tinham voz já na rádio, eles eram simples, eram normais. Ele andava com uma motorizada e tal. Mas uma vez ganhei coragem e falei com ele, Joaquim Ribas, não há um furo aí na rádio. Não, não há problema, eu vou falar com alguém e tal. Pronto, ele falou com alguém, depois pediu-me para ir no dia. Fui lá e aceitaram. Mas eu fui lá para ser da rádio, não fui lá para ser locutor. Quem era eu para ser locutor? Então comecei a fazer aqueles primeiros passos como técnico. E em 1988 foi que eu estava com o Helder Barber. Não, Helder Barber foi já mais tarde. Com Pedro Leitão, outros nomes que lá estiveram, Nelito Silva, no Estúdio Macarenco. A nossa missão era fazermos rádio, mas fazermos rádio estudantil. Aquilo no Estúdio Macarenco tem lá no topo daquele mastro da escola, há uma rádio, assim como esta, uma coisa de jovens, né? Aquilo era para trabalhos manuais, era técnica, laboratório. Então acabaram fazendo uma rádio lá, onde estava o Pedro, o Nelito Silva, estavam lá, convidaram-me a ir para lá, o Jado Silva. Ele disse, olha, como tu tens jeito de escrever e tal, eu não quero vir dar aqui um jeito na nossa rádio. Não estou para isso. Não quero. Sabia que... Mas quem era eu no meio daqueles monstros? Para começar, mais naquela altura que já havia craques, não valia a pena. Mas acabei indo e gostei do que fiz pela primeira... Foi a primeira experiência que eu tive em rádio, de facto. Mas o que é que aconteceu? Como nós queríamos brincar com a rádio, queríamos ver até onde podíamos ir com essa coisa da rádio, então eu e ele ficámos na rádio um monte de tempo, assim como estamos aqui. Ele na técnica e eu na locução. A falar mesmo à toa. Quer dizer, a tentar acertar e tal. Aquilo que eu falei à toa. Porque depois já fui-me embora. Aquilo também foi só para brincadeira, né? Ele mostrou aos colegas. Os colegas disseram, traga o homem, este é que nós queremos aqui. Eu disse, não, filho, não fiz nada ali. É isso mesmo que nós queremos. Então fui para lá. O que aconteceu foi que eu comecei a ter as primeiras aulas de locução. Primeiras aulas, quer dizer, entrar naquilo, falava muito depressa, não tinha... faltavam coisas de base para a locução. Mas aconteceu que o locutor, como havia na altura aqueles trabalhos de Ngangula, como é que ele chamava? Aquele acampamento de pioneiros em Futungo. Ele, como fazia parte disso, foi para lá. Não havia locutor. Então disseram, Miguel, como o fulano saiu, dá aqui um jeito só, para ver se você vai. Eu ainda nem estou maduro, né? Não, você está bom. Não estou nada, está bom. Eu não me confiava mesmo. Mas eu fiz as primeiras locuções para ajudar. Não havia mesmo ninguém. Eu também só entrei porque ele não estava lá, porque senão eu não seria locutor. Então eu entro, fiz. Ele disse, não, Miguel, está bom. Mas isso, está bom, o que era? Há pessoas feitas, há pessoas nascidas para criar espaço para os outros. Há pessoas, há olheiros ótimos. Foi o que me aconteceu. Quem me deu espaço para falar é um olheiro que disse, não, o Miguel, se nós incentivarmos e cortarmos algumas coisas que ele tem de mal, ele é bom locutor, ele já consegue, dá a impressão que já sabe. Era a experiência que eu tinha trazido dos 14 anos. Que afinal tudo que a gente faz no início, depois vira uma experiência. E com o que eu estava já a ver na rádio, estava próximo, eu não tinha segurança, porque ser ouvido por um locutor daqueles que já era conhecido era uma vergonha. Quem é esse? Mas acabei ficando lá. E fomos fazendo trabalho para o Hora Viva. Havia um programa que se chamava Hora Viva, que era emitido na Rádio Nacional, no canal A, entre as 18 e as 19, que era feito pelo Alves Fernandes. Hoje, eu e o Alves Fernandes, ontem o Zé Neto. Então, nós fazíamos um espaço estudantil para aquele programa juvenil, Hora Viva,
E acabamos ficando. Depois, a Rádio Luanda, que foi ouvindo jovens com algum talento a falarem do estúdio Macarenco, esses jovens dão. Então eles enviaram para lá o carro móvel deles para fazer entrevista a nós. Vieram, não, ok. E eu é que falei nesse dia. Eu é que estava a apresentar, porque na altura ficámos só 2 pessoas, eu e o Helder Barber. Só eu e o Helder Barber que aguentámos aquele estúdio Macarenco com o movimento estudantil. O Helder Barber já foi antigo PCA da televisão de Carandola. Afirmativo. O Helder Barber começou comigo na rádio, no estúdio Macarenco. Então, quando fiz a entrevista, o Ivaristo José achou piada. Disse, esse jovem, dá para estar aqui. Então requisitaram-nos, a mim e ao Helder. O estúdio fechou e nós fomos para a Luanda. Eu fui fazer o programa Coquetel Musical e o Helder fez, eu fazia tarde, no fim da tarde o Helder fazia das 14 às 15, mais ou menos, num programa que agora não me vem à mente. O Helder Barber, então dissociámos-nos. Eu e o Helder estávamos casados, quer dizer que o Helder aparecia como o realizador, eu como apresentador. Pronto. No Coquetel Musical? Não, no estúdio Macarenco. No estúdio Macarenco. Depois, no Coquetel Musical, dissociaram-nos. Eu fiquei sozinho, perguntei, mas Helder, como é? Cada um, sim, eles disseram que cada um, eles precisam de muita gente para fazerem um espaço de 24 horas. A 24 não, era que aquilo acabava, parece que sim, 24 horas. Não podiam juntar equipas. Cada um cria o seu programa, que seja realizador do seu programa, e vão falando. O Helder tinha mais jeito para criar. E eu fiquei aí a ver na via, Helder, como é que eu vou fazer? Então dissociámos-nos, combinamos. Tu vais fazer um programa assim, musical, e o meu musical vai ser assado. Combinamos também isso. Pronto, eu peguei o meu coquetel musical, que depois se transformou num espaço de ponto de encontro, onde tinha vitina de arte, não sei o quê. E andamos para frente e fiquei. Foi aí que eu fiquei na Rádio Luanda em 1988. De lá para cá, nunca mais paraste. Craque! Eu não posso ter adversário. Mas por que as pessoas duvidam de mim? Ninguém está a duvidar. Ainda disse ontem, e sempre disse, eu sempre que tenho a oportunidade de falar de referências na rádio do meu tempo, há 2 nomes que eu não deixo de citar. Miguel Neto e Cristiano Barros. E ainda ontem disse, repito aqui, se um dia eu também não tive este tempo de imitar os outros, né? Mas se eu pudesse imitar, teria imitado 2 pessoas. Ou o Miguel Neto ou o Cristiano Barros. Olha, mas aqui tenho que dizer alguma coisa, desculpa lá cortar-te. Só poderias imitar o Cristiano Barros, o Miguel Neto não é possível. Imitar o Miguel Neto não é possível. É o mesmo que imitar o Basta. É difícil. Não é possível. E eu mesmo... Dá-me esta música que eu quero ouvir. Também é difícil imitar este senhor. Não é esta. Eu pedi a música de um senhor, não me faça comprometer. Tá? Mas a original. Está bem? Os técnicos. Por isso é que agora eu prefiro trabalhar autopreparado. Sozinho? Sozinho, claro. Agora não. Mas. Pois, é isso que eu quero. Está a ver os técnicos? Põe no papel, esses meninos não escrevem, não andam com papel e lapiseira. Escreve música 1, música 2, é melhor. Senão está poucas zombas aqui. Ele vê meu amor, chofer de praça, então respondeu que me lembrava no sonho. Não tira! E quando eu olhei para o relógio e pedindo que colasse ele naquele tempo já olhava para o relógio. É só para tu veres que este não é um cantor qualquer. Até hoje não há igual.
Em Angola não tem. Por isso é que eu estava a dizer que é difícil imitar Luís Visconde. Não é possível, porque o Luís Visconde... É mesmo, é. Eu pensei que ias buscar o basta. Mas o Luís Visconde tinha que morrer, sabia? Tu sabias que o Luís Visconde tinha que morrer? O Luís Visconde tinha que morrer naquela fase. Porque a inveja era demais. Você, quando é invejado demais, morre. Ele aconteceu com ele. Então, um cantor que canta assim, vai no Cotonoca. Cotonoca, que é um espaço, um palco no meio do Museque, em que os músicos que lá vão, os artistas que vão, são do Museque. Vai aparecer um cantor assim que fecha o show. Todos os espetáculos que ele fosse nos Cotonocas, ele que encerrava com quiesos. Quiesos, existe águas reais. Ele que encerra o show. Mas agora tem... Mas fino, sempre fino. Não, até hoje não tem ninguém como ele. Vou-lhe explicar, eu consigo explicar. Então, também escreveste um livro sobre ele? Eu sou o biógrafo dele. Não, escrever um livro não é nada. Eu sou o biógrafo do Luís Visconde. Eu é que fiz a matéria para ficar para a história de 385 páginas. Uma vez alguém perguntou, mas Miguel, onde é que tu foste encontrar conversa para o Luís Visconde, para um livro de 300 e tal páginas? E onde é que foste buscar as conversas? Fui buscar a conversa através de amigos que conviveram com ele. Fui buscar a pessoa que andou com ele antes de ele ser cantor. O Cota Ilídio. Havia um Cota Ilídio na rádio. Tu viste na Rádio Nacional também? Tive, muito tempo. O mais velho, Ilídio, com 80 e tal anos. Não sei se ainda existe, coitado. Falei com ele em 2017, na altura que estava a produzir este livro. Uhum. E ele era amigo pessoal do Luís Visconde. Até a ele eu perguntei, mas é verdade que o Luís Visconde fumava lhamba? Mas São Miguel, tu também? Sim, fumava. No livro tem constado. O Urbano de Castro era amigo dele, começou um bocadinho mais tarde. O amigo dele, na altura, com quem eu acho que deve ter... Começou mais cedo. Nem Elias de Aquimões. Elias de Aquimões já existia, mas não lhe aguentava. Pergunta o Elias, ele está aí. Ele apareceu só por 3 anos e fez a maior história. Nos 3 anos ele é que fechou. Só com 2 músicas, no caso. Não, ele começou sucesso, antes. As músicas de sucesso. Não, ele começou antes a imitar cantores. Cantores daquela área latina, da América Latina. E então, só o facto de imitar igual, ele cantava igual. As pessoas gostaram. Mas ele esteve preso antes de começar. Teve a sensação de que, uau, ok. Em que ele era cantor lá dentro. Ele evoluiu, ganhou experiência dentro da cadeia. Quando ele veio o astro. Pá. Falou com o irmão, o Quental, que Deus o tenha, também já é falecido, mas no Quental. Disse, ô Quental, onde é que vocês ensaiam aqui? Quero cantar. Quer cantar sim? Então levou-lhe no Sabizanga. E havia um português que vivia no Sabizanga, era um homem de lojas, e mostrou-lhe o irmão. Olha, tem aqui meu irmão que quer cantar. Ele disse, o teu irmão é esse, que canta assim. Então, sábado vamos já cantar. Espetáculo oficial. Ele mal entrou na sala, depois de abrir a boca e fechar, era já ídolo. Apresentei primeiro a mãe do Asha, as meninas, e apresentei depois o Asha. Elas tiraram fotografias. Como é possível uma pessoa que sai da Angola está a apresentar? Quem é esse que está a chegar aqui? É assim que as pessoas ficaram. Mas os artistas são humildes, são como nós. Ainda por cima, ele sabia que nós estávamos lá por convite. Então, eles trouxeram pessoas, estão a apresentar. O Asha era cool, entendemos-nos. Tiramos fotografia, eu tirei com eles tiraram com ela. E ainda guardo essas fotografias aí das meninas. É sempre bom quando recebemos convites de artistas para estas cerimónias privadas, não é? Sim, porque os artistas norte-americanos já têm uma vida de sociedade. Eles são classe média. Eles são classe média. Para dizer o quê? São classe média e alguns mesmo da classe muito alta. Mas classe média porque eles ganham com música. Eles são... muitos deles são milionários. Então, esses cantores que têm afinidade, porque, veja só, o Chris Brown, por exemplo, é milionário desde os 16 anos de idade. Já não vou falar o Asha, porque o Asha começou mais cedo, em 1993. Esses são cantores milionários, que vivem em casas milionárias, porque eles têm contrato com grandes empresas da música. E música é uma grande indústria.
Aqui é que não é, coitado do Guilherme, que devia ser um patrono assim do tipo Tommy Motola, né? Mas estamos a terminar o espaço da juventude e quem fecha hoje é Miguel Neto. Só para dizer ao Mercedes que esta música tem que ser acarinhada, porque ele próprio se conhece, não sabia que esta música tinha esse título. Não é mentira. Se conhece, não sabe. O meu público gosta muito desta música. Não vou falar muito mais, só para dizer que o Akon é meu amigo. O Akon deu-me o número de telefone no Hotel Trópico. Quando estiveres em Atlanta, liga para mim. Olha então, fui a Atlanta várias vezes, não liguei. Para estar mais preocupado com a casa de Martin Luther King. Um abraço, eu estive aqui na 96.1 com o Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado. Niva! Come on and get it. But of course I refuse. She said, Daddy, you don't know what you're missing. Lay up all in your Bentley and let you press up on my kidney. Then she whispered softly in my ear, ooh, Daddy, come get it. So I'm banging it back. Let the way Daddy's laying his leg. When they tell the friends about the ruler, how it is hanging the fight. I can tell that they wanted it cause she got back to my ear. Tell the waitress to keep the bottles coming. I'm about to buy this bitch. If she come any closer.